Gênesis capítulo 8, a partir do verso 20. Gênesis 8, a partir do verso 20. Você pode abrir, acessar a sua Bíblia ou acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o final, ou melhor, até o versículo 19 do capítulo 9, tá bom? Então, é uma leitura mais extensa, mais essencial. Gênesis 8, a partir do verso 20, diz assim: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e ele, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é a vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas, a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com você, todos os seres da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Contudo, disse Deus a Noé: Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, Pai, que foi lida e que será exposta. Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja nos falar. É assim que nós nos prostramos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós terminamos a reflexão da semana passada
com a descrição que depois de aproximadamente quase um ano de dilúvio, ou do dilúvio, quando a terra estava completamente seca, obedecendo a ordem do Senhor, para desembarcarem ali da arca, desembarcam então Noé, seus filhos e a esposa dos seus filhos, e todos os animais, eles saíram da arca. E hoje nós vamos falar sobre a aliança de Deus com Noé. Nós lemos no texto de hoje que assim que Noé sai da arca, ele dirige os seus pensamentos e as suas ações a Deus. Por isso a primeira coisa que o texto descreve que ele faz é construir um altar, é oferecer um sacrifício expressando a sua adoração e a sua ação de graças ao Senhor. Noé, ele reconhece a soberania, ele expressa um reconhecimento da soberania e da misericórdia de Deus, um sacrifício como propiciação pelo pecado, para a remoção da ira pela oferta. E o pecado esse que mesmo um homem justo e íntegro que andava com Deus, havia herdado de Adão e Eva. O pecado, então, Noé faz então essa expiação, ou essa expressão de adoração, e ele invoca o Senhor, e ele efetua então uma expiação, como ali na figura de um adorador. Verso 20, diz que depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Olha que interessante, o primeiro ato de Noé, ao deixar a arca, é adorar a Deus. Isso mais uma vez demonstra como Noé era um homem de fé, era um homem temente a Deus. Noé não sai da arca procurando uma forma de manter o sustento da sua família. Noé não sai da arca buscando meios de sobrevivência, plantando uma vinha, como vai fazer mais para frente. Não, ele construindo a sua casa. Embora tudo isso seja válido, é importante, vai acontecer em algum momento aqui, a primeira coisa que ele faz é juntar a sua família e oferecer um altar ao Senhor. Noé amava a Deus e decide oferecer um sacrifício em gratidão ao Senhor. Noé amava a Deus e por isso ele oferece um sacrifício em gratidão ao Senhor. E olha que interessante o que diz os versos 21 e 22. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. O Senhor, Ele se agradou da oferta, Ele se agradou do sacrifício animal oferecido a Ele, Ele sentiu o aroma agradável. E aqui nós precisamos abrir um parênteses, porque assim como nós vimos que dentro da estrutura bíblica nós temos uma linguagem que atribui sentimentos humanos a Deus, nós também temos uma linguagem que atribui características humanas a Deus. Deus, ele não tem nariz, ele não tem narina, ele não tem olfato, né? Como nós, alguns mais avantajados como o meu, assim. Mas ele não tem. Mas diante daquele sacrifício, daquela carne assada, vamos pensar nessa figura, irmão João, daquela carne assada, ele sentindo aquele aroma, em um sentido figurado, aquilo era algo que o agradava. E Deus disse a si mesmo, ou a Trindade, através da sua revelação, deixa evidente a sua decisão eterna, que não mais destruirá a terra com outro dilúvio, para extinguir a raça humana e todos os seres vivos que se encontram sobre a terra. E olha que interessante a afirmação que Deus faz, pois o coração do ser humano, vai lá comigo, na última parte do verso 22.
ou perdão, 21, na primeira parte, depois de sentir o aroma agradável, pois o coração do ser humano é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Deus, ele não vai mais destruir o mundo, porque o coração do homem é mau o tempo todo, apesar da adoração de Noé. Toda a intenção do ser humano é continuar, ou continuará para o mal. Mas o que Deus deixa evidente é que Ele vai usar de misericórdia, Ele vai continuar o seu plano de redenção. Eu vou salvar esses pecadores. E eu quero aqui extrair uma primeira lição que aprendemos nesse texto, porque Deus sente prazer na obediência e no culto do seu povo. Deus sente prazer na obediência e no culto do seu povo. Nós já destacamos nas mensagens anteriores a vida de obediência de Noé. Essa vida que segue as instruções do Senhor, constrói a arca, embarca os animais, entra e desembarca da arca com a sua família. E agora, ele nos mostra mais um aspecto do seu caráter. Ele adora a Deus. Assim como Noé, queridos, nós somos chamados a obedecer e a adorar a Deus. Porque Deus sente prazer, se agrada na obediência e no culto do seu povo. A obediência a Deus é uma resposta natural de um verdadeiro discípulo de Jesus. E obedecer a Deus requer de nós fé, porque nem sempre nós vamos entender completamente os planos de Deus. Nós já vimos isso aqui. Mas Jesus disse lá em João 14,15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E para obedecer, nós precisamos conhecê-lo através da sua palavra. Lucas 11:28. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. É necessário haver um comprometimento com a palavra de Deus, mas também precisa haver uma dependência de Deus e uma decisão de obedecer a sua palavra. Queridos, eu estava agora com os mais jovens ali na sala de preparo do batismo e a gente pensando sobre as escrituras, a estrutura bíblica, e como é triste, queridos, e eu tenho batido nessa tecla, quando na nossa casa não tem leitura bíblica. E como tem faltado leitura bíblica nos nossos lares, queridos? Como tem faltado leitura bíblica nos nossos lares? E se algum de vocês chega, dos filhos de vocês chega lá, não, o pastor falou para comprar um celular, e é mentira. Eu falei para pedir para pôr uma Bíblia falada lá, que você, mesmo você não manuseia, você ouvir a palavra de Deus. A gente precisa ter palavra de Deus na nossa vida, queridos. Porque não tem como obedecer se a gente não conhece. E aqueles que andam com Deus, aqueles que conhecem a palavra de Deus, mesmo com as suas lutas, mas sendo moldado pelo Espírito Santo, obedecem a Deus. E uma vida de obediência nos leva a cultuar, nos leva a adorar a Deus. Olha o que diz Salmo 147, verso 11. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. Em outra versão, Ele tem grande prazer e alegria nas pessoas que o amam, respeitam e dependem do seu amor fiel para viver. Quando nós falamos de culto, a palavra culto, ela vem do latim, ela está ligada ali à adoração ou homenagem a Deus, implica a ideia de honrar a Deus, e quando ela vem dentro dos princípios ali, grego e hebraico, ela traz essas ideias de atos ou atitudes de se inclinar, de se prostrar, de abaixar-se para beijar, prostrar-se para adorar, de reverenciar, de homenagear, de servir, de trabalhar. Na época de Noé, o mundo estava arruinado moralmente. As pessoas viviam para o seu prazer e não para agradar a Deus. As pessoas não estavam vivendo para honrar a Deus, mas Noé, ele amava, confiava, obedecia, louvava e rendia a sua vida a Deus. Nós fomos criados e nós fomos redimidos a fim de adorar a Deus. Adoramos a Deus porque Ele nos criou para adoração. Queridos, e uma coisa muito perigosa do nosso coração, eu já devo ter falado isso aqui em outras oportunidades. Quando nós não adoramos ao Criador,
normalmente nós adoramos alguma coisa criada pelo Criador. Quando nós não rendemos a adoração, aquele que merece toda adoração, com essa expressão de ter sido criados para adorar, o nosso coração ele tem uma tendência muito grande de criar ídolos, e nós adoramos os nossos ídolos. E eu não estou falando as imagens, que também é um tipo de idolatria. Eu estou falando muitas coisas que estão hoje no nosso contexto, que são ídolos do nosso coração. Nós adoramos a Deus de forma individual, oferecendo a Deus as nossas vidas como sacrifícios de adoração, meditando na palavra, oração, louvor, um estilo de vida que glorifique a Ele, um estilo de vida fundamentado na fé, em obediência e devoção a Ele, mas nós também adoramos a Deus de forma comunitária, pois Deus nos fez sua família, e na reunião como igreja nós desfrutamos de Cristo, nós exaltamos a Deus e nós edificamos uns aos outros. Culto, ele deve conduzir o adorador a um encontro real com Deus, porque se Cristo se ofereceu por nós, nós agora oferecemos toda a nossa vida a Ele, e por isso Deus é digno de adoração e deseja ser adorado. Portanto, tudo em nosso culto, queridos, deve glorificar e apontar para Deus. Deve levar as pessoas a pensarem e a honrarem o nome dEle. O culto, ele deve conduzir o adorador a um encontro real com Deus. A adoração é a resposta adequada de todos os seres humanos sensíveis a Deus, que atribuem a Ele toda a honra, como nós cantamos aqui, valor ao seu Deus Criador, ao seu Redentor. É fortalecida dentro de nós pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, porque Ele é digno, nós cantamos aqui. A essência da verdadeira adoração está em nos rendermos a Deus, em oferecer-se a Deus como uma resposta natural ao amor, à graça e à misericórdia de Deus. Queridos, nós aprendemos uma primeira lição com Noé. Nós aprendemos com Noé que Deus sente prazer na obediência e no culto do seu povo. E aqui gera uma pergunta para nós: como está a nossa vida de obediência a Deus através da sua palavra revelada? Como está o nosso culto a Deus? O culto como um ato ou atitude de adoração a Deus, de reverência a Deus, de serviço a Deus. E às vezes, queridos, e aqui pensando no culto coletivo, nós saímos da nossa casa, nós reunimos com a igreja, mas você já parou para pensar que a única coisa que você pode não estar fazendo é prestar um culto a Deus? Como assim? Sim, é possível. Como? Quando nós somos exageradamente críticos. Nós criticamos o ambiente, nós criticamos o horário, nós criticamos as músicas. Quando nós saímos da igreja ou agimos dentro da igreja de forma maledicente, de forma descomprometida, ou por outro lado, nós também fazemos coisas boas. Sorrir, é bom ver um sorriso dentro da igreja, não é, pastor Manuel? É bom ver um sorriso. É bom conversar, é bom brincar, é bom rever os amigos. Obrigado, Kelly, Leandro, Alan, não lembro o nome da esposa do Alan. Gente de caminhada de muitos anos, é bom rever os amigos, isso faz parte, é saudável. Nós cantamos, alguns tocam um instrumento, nós oramos, nós proclamamos a palavra. Enfim, fazer diversas coisas que envolvem a nossa liturgia e faz parte desse encontro. E óbvio, tirando os primeiros exemplos da maledicência e dos pecados, mas se nada da nossa liturgia, queridos, for para a glória de Deus, se o objetivo da igreja reunida não for servir e adorar a Deus, de forma bíblica não é culto. Pode ser encontro de amigos, encontros de pessoas que querem estar juntas, ou se acostumaram em estar juntas, mas se não aponta para Deus, se não glorifica, se não existe resposta à voz de Deus, se não existe obediência, se não existe transformação, se não existe edificação, a gente precisa rever algumas coisas em nossas vidas. Inclusive se os nossos encontros têm sido culto a Deus. Noé amava a Deus e decide oferecer um sacrifício
em gratidão ao Senhor. E o seu culto, a sua adoração a Deus, tinha na perspectiva de Deus um aroma agradável. É bom, e deve ter sido gostoso, Moisés, ou escrevendo isso tempo depois, ouvindo e falando, o culto de Noé foi um aroma agradável a Deus. O cheiro da carne estava bom. O cheiro do seu coração, de forma simbólica, que seja algo agradável a Deus, querido. Que você esteja aqui, que você tenha essa forma saudável de se relacionar, que é bonito, mas que o seu coração esteja aqui ansiando em adorar a Deus. Nós adoramos o Cordeiro de Deus, que na cruz se deu inteiramente por nós. E dessa forma nós podemos chegar diante de Deus perdoado. Nos versos seguintes, versos de 1 a 7, eu cometi um ato falho aqui, irmãos, deixa eu pedir desculpa. Normalmente eu faço no meu esboço, eu sinalizo o que eu vou colocar no PowerPoint. Eu tenho 2 esboços. Eu não disponibilizo esse que está todo pintado. E hoje eu inverti na hora de abrir o esboço, e eu estou com o meu esboço normal sem o que está no PowerPoint. Então se eu me perder em algum momento, é que eu cometi um ato falho mesmo, tá? Me desculpem por isso. Mas vamos lá. Nos versos seguintes, versos de 1 a 7, eu vou abordar aqui numa perspectiva geral. Nós veremos a renovação por parte de Deus do mandato da criação. Deus, ele estabelece alguns princípios para o recomeço, para a jornada do seu povo. Depois que Noé adora a Deus, depois que Deus diz algumas coisas ali para Noé, que não vai mais terminar com o dilúvio, Deus, ele está renovando a bênção que havia proferido lá no início da criação. Deus está fazendo um novo começo com Noé. Mas os seus propósitos para a criação são os mesmos. E esse Deus que deseja se relacionar com a sua criatura, ele agora faz uma aliança com Noé, com seus descendentes, com todos os animais e com toda a terra. E Noé e seus filhos, eles recebem a bênção de Deus e o mandato, agora sim, de ser férteis, de multiplicar e de encher a terra. Ele demonstra mais uma vez a vontade do mundo criado por Deus, Deus querendo ver o mundo criado, habitado pelo ser humano, e Deus determina para eles que eles deveriam criar uma sociedade, estabelecer uma cultura, dominar a terra. Multipliquem, ou antes disso, sejam fecundos, frutifiquem, sejam férteis, tenham filhos. Multipliquem-se, façam com que o número dos seres humanos cresçam. Queridos, isso aqui é um mandato do Senhor para nós. E aqui nós temos 2 pontos de muito perigo e que nós precisamos trilhar aqui. E eu quero dedicar um tempo a pensar nisso de uma forma muito sensível. É porque existem pessoas que nesse mundo quebrado têm problemas e teriam dificuldades em ter filhos. Existe a esterilidade, existe a infertilidade no tempo em que nós vivemos, e nós precisamos ser sensíveis a isso. Nós precisamos olhar para isso, não como uma maldição de Deus por parte de alguém, ou como alguém que está menosprezando o que Deus criou. A gente precisa ser sensíveis a essa situação, porque nós vamos nos deparar com isso no mundo em que nós vivemos. Mas por outro lado, a gente pode existir essa ideia de crescer, multiplicar, que só você recebeu esse mandato. E aí você fala assim, eu vou ter filho. E aí você fala, quantos filhos você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, é os menininhos, tudo correndo da rua, porque você não cuida de ninguém, porque você está multiplicando. A gente não pode esquecer que isso é um mandato coletivo. Você tem que fazer sua parte. Naquilo que cabe a você, que Deus deu condição, garante ali, porque o controle, a medicina, Deus também nos deu condições de avançar nisso, então você não precisa ter 300 filhos, porque isso é um mandato coletivo, faz sua parte. Eu garanti a minha com 2 ali, e com muito problema, tá pessoal? Porque ali, ser fecundo e multiplicar foi só a graça de Deus, porque a gente pensou que não iria viver isso. Mas por outro lado, nós também temos um outro problema do nosso tempo. Gente que ignora isso aqui. E por que ignora isso aqui? Filho é caro. Filho dá trabalho. No mundo que a gente vive hoje, criar filho
eu vou estragar meu corpo. Isso é a modinha da vez, tá, pessoal? Conversa com os mais jovens aí num lugar mais elitizado, que você vai ouvir muito isso, eu vou estragar meu corpo. Mas Deus deixa claro o mandato de que a gente, quando estamos com a nossa saúde em dia, quando nós temos condições, nós deveríamos multiplicar. Óbvio que tem situações, como eu disse, sensíveis aqui, mas nós devemos, e dentro daquele contexto, encham a terra, espalhem por toda a extensão da terra e a ocupem. Mas confiem em mim, queridos. É isso que Deus fala, porque Ele também dá a sua criação. Ou Ele dá da sua criação para o sustento, para o conforto, para o prazer, para que também o homem vivesse nela para a sua glória. E eles deveriam ser gratos a Deus, eles deveriam cuidar, administrar da criação, desfrutar dela como um presente do Senhor. Ele dá ao homem a provisão, Ele dá ao homem o alimento. Os animais passarão a fazer parte da cadeia alimentar do ser humano. Deus autoriza o homem a comer carne. E aqui tem uma discussão que ela é irrelevante para a mensagem, mas só para citar. Se o homem a essa altura vivia apenas de erva do campo, só comia salada, ou se o homem já tinha a prática do consumo da carne e que a partir desse momento Deus só está validando essa prática. O fato é que o texto diz que Deus autorizou o homem a comer carne, o homem a comer proteína animal. E aí Deus, Demétrio, faz um parênteses aqui, mas não comam carne com sangue, que é vida. Churrasco bem passado. É vetado ao homem comer carne com sangue. Aí você fala, lascou, Bruno. O que eu faço com aquele churrasquinho mal passado que eu comi esses dias aí? Aqui a gente precisa entender, queridos. Toda vez que a gente lê a Bíblia, ela tem uma estrutura, ela está dentro de um contexto, tem um pensamento por trás do povo da época. E no Antigo Testamento, o sangue era equiparado à vida. Então Deus estava estabelecendo que eles não poderiam comer um animal vivo. Não poderiam maltratar e pegar um animal vivo e comer, ou morto que ainda estivesse com sangue. E a sabedoria popular no nosso tempo já dizia isso. Eu, quando criança, no sítio do meu tio, o meu tio falava que quando encontrasse um animal morto, a gente não podia comer daquele animal morto. E uma vez ele perdeu uma vaca que morreu atolada. E aí ela foi ver dias depois e não pode comer do animal morto. Então aqui há uma situação. Eles tinham a ideia, ou a ideia aqui é que não pode comer um animal vivo ou morto que ainda estivesse com sangue. Ou seja, ele morreu, não morreu normal, você não sangrou ele, mas tinha também um propósito teológico. Isso aqui a gente não pode ignorar. O sangue era oferecido sobre o altar em pagamento dos pecados. E esse sangue aqui, ele já começava a apontar para o sangue de Cristo, que faria expiação pela vida humana. E esse propósito já foi cumprido em Cristo, foi consumado na cruz. Glória a Deus, se você gosta de carne mal passada. Então hoje para nós, comer ou não comer carne com sangue, nesse sentido de ser bem passada ou mal passada, é uma questão de consciência individual. E a sua escolha de comer ou não é uma regra para a igreja, ou não deveria virar uma regra para a igreja. Então se você vai no churrasco lá do irmão João, e ele está fazendo aquele bifinho gostoso, mal passado, que ele gosta do mal passado, né, irmão João? Você fala, irmão João, eu quero desse. Mas se o Demetrios quer o sequinho, deixa o Demetrios comer o sequinho, nós somos irmãos. Porque isso ficou lá atrás. Então, pelo fato da vida humana também levar a imagem de Deus, ela permanece sobre a proteção de Deus. E aqui eu não vou me ater muito, porque isso dá discussões de séculos aqui, mas Deus estabelece para a humanidade a responsabilidade de preservar a vida humana. E Ele responsabilizará e fará um acerto de contas com quem derramar sangue humano. Ele instrui, ou está instituindo dentro daquelas sociedades antigas, que algumas já estavam vivendo isso, a vingança de sangue. Ou talvez nas nossas sociedades modernas a pena de morte. Depende aí da legislação de cada país. Mas uma coisa importante que a gente vê muito claro na Bíblia, queridos, é que essa pena,
ou aquilo que vai ser mais claro ao longo das Escrituras, ela será regida pelas autoridades constituídas, pelo magistrado civil ou pela justiça civil. E aqui sim, aquilo que eu quero dar ênfase aqui, é que Deus agora estabelece ou deixa claro qual é a sua aliança com a humanidade. Nós vimos algumas semanas atrás, capítulo 6, verso 18, que embora Deus já tenha feito uma aliança com Adão, naquele texto é a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia. E naquela ocasião, essa mensagem que eu preguei sobre esse capítulo, nós definimos aliança. E aliança dentro desse contexto bíblico, ou dentro dessa estrutura que o texto nos apresenta, ela é uma, e que depois vai virar uma definição mais geral, mas ela é um pacto, ela é um acordo feito entre duas partes. Duas partes que se ligam mutuamente a obrigações e benefícios aceitos de comum acordo. Continham promessas e condições. Onde nós vemos hoje claramente alianças? No casamento. Nós vemos essa palavra ainda usada no casamento. Mas nós também fazemos contratos que constam obrigações de todos os lados. E aqui saindo da esfera do casamento e indo para uma questão mais jurídica. Ali nós temos termos que responsabilizam partes. Mas no Oriente Antigo, algumas alianças elas eram unilaterais. O que isso significa? É feito e decidido por uma das partes. Eram os soberanos que faziam alianças com seus súditos. Ele se comprometia com o seu poder real a fazer tal coisa e não cabia ao súdito dizer eu quero ou eu não quero. Algumas alianças, elas são condicionais. E nesse caso, quando há uma condição, muitas vezes na Bíblia é muito claro isso, a obediência traria a bênção e a desobediência traria o castigo. Mas em algumas alianças nas Escrituras, Deus é a única parte do pacto e faz promessas incondicionais ao seu povo. É Deus aqui de forma soberana entrando em aliança com Noé e com seus futuros descendentes. E a aliança com Noé, ou com Noé melhor, e com a geração seguinte foi iniciada e ditada por Deus. A soberania de Deus é vista claramente nessa aliança. Deus, como eu disse, já havia dito que faria uma aliança, Gênesis 6,18. E essa aliança, que é a mesma, parece que agora ela tem uma descrição mais específica, ou mais completa. Inicialmente consistia Noé e a sua família de não morrerem no dilúvio, e agora que eles saíram da arca, Deus estende essa aliança. E ele renova a aliança, e ele inclui os futuros descendentes de Noé, ou de todos os seres vivos. Deus declara as bênçãos, as responsabilidades de Noé, dos seus filhos, mas agora ele assume um compromisso para o recomeço do seu povo. E o compromisso que Deus assume é que eu nunca mais vou destruir os seres vivos com as águas do dilúvio, que nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus, embora já tenha dado algumas responsabilidades, algumas exigências para Noé, na sua promessa, na sua aliança, ele não impõe uma condição da parte de Noé. E você consegue imaginar comigo aqui Noé e aquela primeira geração ouvindo essas palavras? É certo que essas palavras ou essa promessa traziam um alívio para eles, era um consolo. Eles não precisavam mais ter medo de um dilúvio. Imagina, eu estou imaginando aqui Noé após o dilúvio, qualquer chuvinha mais forte que desce. Meu Deus, será que Deus não me falou tudo? Será que eu estou desobedecendo a Deus? Como que vai ser? Então essa promessa de Deus coloca paz no coração deles. Não precisa ter mais medo de um dilúvio. Deus tranquiliza
sobreviventes ali, Noé, seus filhos, suas esposas. E nessa aliança Deus estabelece um símbolo visual. Para que Noé, sempre que olhasse para esse símbolo, ele pudesse lembrar-se da aliança que Deus fez com ele. E no texto aqui o símbolo é o arco-íris. Olha que interessante, queridos, aqui uma curiosidade. Geralmente, as alianças bíblicas, elas são representadas por símbolos. Por exemplo, a circuncisão na aliança com Abraão, a manutenção do reino na família de Davi, a ceia do Senhor, da nova aliança que Jesus diz, e o símbolo que Jesus, ou que Deus coloca aqui para Noé, é o arco-íris, um fenômeno natural como sinal da aliança que ele está fazendo com toda a criação. Que o mundo não seria mais destruído com as águas do dilúvio. E Deus estabelece com Noé um relacionamento especial e pactual através de uma aliança. E eu quero destacar alguns aspectos essenciais sobre essa aliança de Deus com Noé para começar a fechar a nossa reflexão aqui. Porque primeiro o aspecto que nós precisamos entender, queridos, é que a aliança fala de um relacionamento profundamente pessoal entre Deus e o seu povo. Um relacionamento tão íntimo que Deus ele pode ser visto como se ligando ou se amarrando a eles. Em alguns momentos da história Deus diz: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Porque Deus deseja se relacionar. Deus ele demonstra o seu compromisso com o seu povo que somos nós. E olha que interessante, queridos, além de Deus desejar se relacionar com o seu povo, desejar estar em relacionamento com ele, um relacionamento profundo, essa aliança, ela não é constituída de relacionamento entre parceiros iguais. Duas partes, duas obrigações. Não! Deus é o Senhor soberano e somente Ele pode estabelecer as condições desse relacionamento pactual. E há um terceiro aspecto. Há um compromisso de Deus. Não foi Noé que prometeu que uma vez por mês ele ia oferecer um sacrifício a Deus. Não foi essa a promessa. Há um compromisso de Deus. E por isso Noé poderia estar certo e seguro de que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Nós podemos experimentar essa fidelidade do Senhor. Deus a si mesmo se obriga a manter a sua palavra em toda a história do ser humano. E Ele não exige nada em troca. Ele é o parceiro fiel que, independente da nossa fidelidade ou da nossa infidelidade, Ele cumprirá as suas promessas. E isso é um conforto para nós. Sabe por quê? Porque mesmo sabendo que muitas vezes nós não cumpriremos os nossos compromissos com Ele, que nós falharemos na nossa caminhada, uma vez que nós somos pecadores imperfeitos, Ele se mantém fiel à sua palavra, e por isso nós sempre podemos confiar nele. Sabe o que Ele diz por aquele que se sente desamparado? Eu nunca te abandonarei. Sabe aquele que Ele diz para aquele que está com o coração quebrantado? Eu sou aquele que conforta, eu sou aquele que recebe. Sabe o que ele diz para aquele que é um adorador? Eu sinto o aroma agradável e eu me agrado do culto do meu povo. A sua palavra estabelece uma série de coisas que mesmo diante das nossas falhas, das nossas limitações, das nossas incredulidades, dos nossos pecados, Deus permanece fiel e Ele nos aceita na sua presença. E Ele nos transforma. Quantas promessas você já não fez para Deus e que você falhou na caminhada? Ou só eu fiz isso aqui? Quantas promessas nós não fazemos a Deus? Deus, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí você lê Gênesis, e você está lendo Gênesis, ainda bem que você está aqui comigo na mensagem, você está lendo Gênesis. Mas nós já estamos em qual mês? Mês 4, né? E aí? Já está na hora de partir para o outro, senão você não termina, vamos acelerar. Percebe? É um exemplo simples, mas como a gente não cumpre. E é muito isso, não é para nos consolar e dizer, vamos continuar não cumprindo, mas é que Deus sabe quem nós somos. Ele conhece cada um de nós, queridos.
Mas Ele se mantém fiel à sua palavra. E por isso nós podemos sempre confiar nele. O que a palavra de Deus diz para quem é um pecador? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então nessa noite, se você chegou aqui com um fardo pesado, com uma culpa muito grande de algo que você já prometeu para Deus, tentou entrar em aliança com Ele, Ele mostra para você que você é Ele é o soberano na história. E você não tem condições, senão pelo Espírito Santo dele, de cumprir algumas coisas. Por outro lado, tem uma parte da história que Ele exige de nós, que nós sejamos obedientes, que nós sejamos dispostos a ser conformados à imagem de Cristo Jesus, que nós caminhemos com Ele, e que quando nós cairmos, Ele também promete estar ali para nos amparar. Isso é confortador, queridos. O pacto, a aliança de Deus com Noé, aponta para a preservação da semente da mulher e da esperança da vinda do Senhor. E esse Senhor Jesus que veio e morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida, aponta para as promessas de Deus que são cumpridas em Cristo. Não é o arco-íris que perdoa o seu pecado, queridos. Embora seja muito bonitinho olhar um arco-íris, né? Mas não é ele que perdoa o seu pecado. Apesar do pecado, apesar da rebelião de Adão, o propósito de Deus para os seres humanos permanecerá. E Deus graciosamente fornecerá um redentor para desfazer o que Adão fez. Nós estamos caminhando nesse processo. Nós vimos o que Adão fez lá atrás, e tem um plano redentor de Deus, e Deus está mostrando que Ele vai insistir, e que Ele vai cumprir o seu plano. E os versos 18 a 19, Ele faz uma transição da história de Noé para os seus filhos, e para gerações futuras. Os 3 filhos de Noé, que saíram com ele da arca, e é por meio deles agora que Deus vai povoar a terra, como nós vamos ver nas próximas mensagens. Queridos, eu quero caminhar para a conclusão. Lembrando você que foi Deus que derramou graça sobre Noé. Foi Deus que deu condições para que ele fosse capaz de ser reto, íntegro e andar com ele no meio da sua geração. E esse mesmo Deus, Ele derrama graça, ou derramou graça por meio de Cristo, para que pudéssemos nos entregar a Ele, para que pudéssemos desfrutar da sua misericórdia. Noé nos lembra que Deus sente prazer na obediência e no culto do seu povo. Queridos, o sacrifício de Noé não é para você sair daqui acendendo a churrasqueira nessa noite e ver como Deus vai sentir o aroma do seu churrasco. Não é isso. A gente não vive mais isso e os irmãos sabem. O sacrifício de Noé aponta para o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. O caminho, a verdade, a vida, o único meio pelo qual nós podemos ter comunhão com Deus. A aliança estabelecida com Noé aponta para a fidelidade divina, encontra sua realização plena em Cristo, alguém maior que Noé. Deus é fiel às suas promessas, e essa fidelidade pode ser vista através de Jesus. E Deus diz para Noé que o arco-íris servirá para lembrá-lo, da sua aliança. Deus diz para Noé: quando começar a chover, eu vou ver o arco-íris, e eu vou me lembrar de que eu não mais vou destruir esse povo com dilúvio. Mas olha que lindo isso, queridos, e é assim que a gente precisa ler esse texto. Por meio de Jesus, o símbolo da sua aliança, o nosso arco-íris é a cruz. Um símbolo de morte, por meio do qual o corpo de Jesus foi entregue, o seu sangue verteu, e torna-se para nós também um símbolo de morte, morte do nosso eu, da nossa velha vida, mas também é um símbolo de vida, de uma nova vida, o símbolo da nossa redenção, e que Deus, ao sondar os nossos corações nessa noite, Ele encontre uma vida marcada por Jesus.
Nós não precisamos do reflexo do arco-íris. O que nós precisamos é do sangue do Cordeiro. Porque era isso que Deus estava construindo a partir dali. A revelação progressiva ou gradativa de Deus estava apontando para Jesus. Então que Deus, ao sondar nos nossos corações nessa noite, Ele encontre uma vida marcada por Jesus. Alguém que crê, alguém que obedece à palavra de Deus, e só tem um jeito e uma razão de vivermos, ou conseguirmos viver para a glória de Deus, apesar de nós, é por meio de Jesus, queridos. Nós vamos falhar. A gente vai dar mancada, e aqui eu não estou passando a mão na sua cabeça se você falhou, deu mancada, mas eu estou querendo dizer que nós vamos fazer isso na nossa caminhada. Mas Deus, pela sua graça e pelo seu amor, Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa as nossas incoerências, as nossas desobediências. E aquele que crê e tem Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele já nos perdoou da condenação eterna. Mas Ele nos perdoa daquilo que nós fazemos na nossa caminhada. Ele nos transforma. E Ele acredita a obediência de Jesus em nossos corações. Ele nos declara justo. E Ele nos convida para uma caminhada com Ele. E por Ele. Eu quero que você examine o seu coração nesse momento. E eu queria que você pensasse na sua caminhada. Como está a sua caminhada com Deus? Como está o seu culto a Deus? Como que você tem vindo? Ou melhor, antes de vir, no seu dia a dia, individualmente, como está a sua vida com Deus? Quando você acorda nessa correria do dia, ou quando você dorme depois de um dia exausto, como que está a sua intimidade com Deus? Deus sente prazer na adoração e no culto do seu povo. Mas mais do que individual, e a resposta desse culto coletivo, a igreja reunida, exaltando o nome de Deus, respondendo a Deus, a sua palavra. Qual é a motivação de você estar aqui, meu querido irmão, minha querida irmã? De sair da sua casa nessa noite fria, no frio de Caucaia, nas garoas de Caucaia, mas estar aqui. Qual é a motivação? A gente se acostuma com isso, queridos. E aí a gente às vezes está mais por um legalismo. Se eu não vier essa semana, já é a segunda, na terceira o pastor vai me mandar uma mensagem, querendo saber o que está acontecendo comigo. Mas já não é mais vida. O prazer está aqui. O prazer de aprender da palavra do Senhor. O prazer de nos relacionarmos. O prazer de saber que como igreja nós teremos problema, porque nós somos imperfeitos. Mas saber que nós temos um Deus que nos chamou para nos reunir como igreja. Como está a sua caminhada? A sua caminhada no sentido de, muitas vezes, olhar e achar que você é o soberano, e Deus é parte dessa aliança. Não! Por meio de Jesus, Ele te convida a entrar em relacionamento com Ele, e Ele é o soberano. O que Ele exige de você é obediência, que Ele mesmo vai te capacitar, para que você seja obediente a Ele. Então talvez você carregue um peso, um fardo, durante a sua vida, que Deus te trouxe aqui nessa noite, para que você se quebrante diante dEle, ou para que Ele permita que Ele quebrante o seu coração, para você dizer: Senhor, eu não cumpri, não vou cumprir, o Senhor sabe disso, eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor, eu preciso pedir conselho para um irmão experiente, ou para uma irmã experiente.
Eu preciso da orientação do pastor. Eu preciso dividir isso. Porque o Senhor sabe que eu não vou cumprir. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. A gente olha para uma história tão distante de nós. Quando chove 2, 3 dias seguidos e a gente vê lugares cheios, a gente já fica desesperado. E quando nós lemos o relato do juízo, ou do seu juízo pelo dilúvio, talvez na nossa mente a gente imagina, obviamente com a capacidade que o Senhor nos deu, com aquilo que nós conhecemos, com a ilustração que nós já vimos, ó Deus. E aí, um ano depois, Noé sai da arca. Talvez naquele ano ele poderia ter planejado como vai ser, em qual local vai ser a sua casa, como seriam as plantações, qual o tipo de árvore, quais os animais cruzariam para dar os animais procriar, ter feito planejamentos com a capacidade que o Senhor nos deu. Mas quando nós olhamos para Noé, ó Pai, a primeira coisa que nós vemos é uma atitude de adoração. E isso nos constrange, ó Pai. Nos constrange porque muitas vezes nós nos acostumamos com isso, nós brigamos por igreja, mas nós não nos rendemos, não nos quebrantamos ou permitimos ser quebrantados pelo Senhor. Então nessa noite que o nosso culto seja um aroma agradável ao Senhor, não por méritos nossos, mas por meio de Cristo Jesus. Que o Senhor veja Jesus em nós, ó Pai, aquele que nos salva, aquele que nos perdoa, aquele que nos transforma, aquele em quem a sua aliança está completa, aquele que conhece que nós somos fracos e que nos perdoa quando nós caímos, ó Pai. Talvez tem muita gente que está caindo aqui em diversas situações, daquilo que achou que poderia por si só, ou daquilo que prometeu para o Senhor e não consegue cumprir, ó Pai. Nessa noite precisa dizer para o Senhor: eu dependo de Ti, ó Pai. O Senhor é soberano. Acredita a obediência de Jesus em meu coração. Acredita o perdão de Jesus em meu coração. Aceita a minha vida como um sacrifício agradável a Ti por meio de Jesus. Eu não quero mais viver igreja por meio de mim mesmo, mas por meio de Jesus. Porque ser igreja é ser de Jesus, é fazer parte do corpo, o corpo de Jesus, onde Ele é o cabeça. E quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, ou simplesmente reconhecemos o quão vulnerável nós somos, nós nos dobramos diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Transforma os nossos corações. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não se rendeu ao Senhor, que Ele possa sair daqui dizendo: Cristo Jesus, eu preciso que Ele perdoe os meus pecados. Aquele que eu tenho entendido que a minha natureza é corrupta por conta de Adão e Eva, a consequência do pecado da humanidade. Que Ele me perdoe, que Ele me transforme, e que eu possa fazer parte de uma igreja, Pai, a igreja de Jesus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.